Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 7 de junho de 2019 e esse vídeo é uma espécie de continuação de um vídeo que eu publiquei há pouco tempo, mas que foi gravado há anos atrás, sobre o feminismo de primeira onda e sua distinção com a segunda. O objetivo desse, sendo distinguir a terceira da segunda, no final das contas acaba falando mais sobre a segunda, porque, como eu gosto de insistir, na realidade o feminismo de terceira onda é apenas uma derivação praticamente espontânea da segunda onda. Se nós formos observar bem, vamos notar que o feminismo de segunda onda, que começa na década de 60 e vai basicamente até hoje, mas que se concentrou até 90, 2000, foi quando começou a terceira onda, que uma distinção mais clara, mas ele tem basicamente dois fundamentos cruciais. O feminismo todo pode ser resumido numa afirmação central. Essa afirmação é mais ou menos que as mulheres são sistematicamente exploradas e oprimidas pelo homem por meio de um sistema social chamado patriarcado. E esse sistema social que cria os papéis de gênero arbitrariamente, porque, em tese, para o feminismo, homens e mulheres não têm distinções comportamentais naturais. Ou seja, apesar de se reconhecer a diferença física, na mentalidade feminista, psicologicamente, homens e mulheres seriam indistinguíveis naturalmente. As diferenças de comportamento que vão construir o gênero seriam implementadas socialmente, por meio de doutrinação em vários níveis, desde a educação mais clara, mais direta, até valores, símbolos que são transmitidos até inconscientemente. Então, se você tem alguma coisa que saia dessa estrutura definitória, não é feminismo. Pelo menos não é o feminismo dominante. Esse feminismo que tem um papel preponderante na nossa sociedade, que está incorporado nos governos, nos grandes órgãos, que é patrocinado por grandes empresas. Eu me refiro ao feminismo que é apoiado pela Disney, pela Microsoft, pelo Google, pelas grandes empresas hollywoodianas, pelas megacorporações. E está empenhado nos governos, que é representado pelo FMI, pelo Fórum Econômico Mundial, pela ONU. Ou seja, é um modelo de pensamento que tem algumas diferenciações, mas ele tem um fundo coeso e muito claro e muito bem definido. Esse negócio de dizer que existem vários feminismos é uma verdade irrelevante, porque esses outros feminismos são completamente insignificantes para qualquer efeito prático. O feminismo central é esse, segunda onda, basicamente baseado em dois pilares, duas pernas fundamentais: a doutrina do patriarcado, que é um sistema de opressão que explora mulheres, que beneficia homens, e a teoria de gênero, que determina que os gêneros são socialmente construídos. Se você remover uma dessas pernas, o sistema inteiro desaba, porque elas são interdependentes. Se os gêneros fossem naturalmente diferenciados, se os papéis de gêneros pudessem ser explicados pela natureza, então você não teria necessidade de ter um sistema para determinar mulheres aqui e ali, criar uma relação de subordinação, uma relação de hierarquia. Se você não tivesse esse sistema, evidentemente, os gêneros ou eles seriam determinados naturalmente, ou seria completamente diferente da sociedade do modo como a gente conhece. Então, esses dois princípios são absolutamente fundamentais. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença entre o feminismo de segunda e de terceira onda? Simples. O feminismo de segunda onda, apesar de ter essas duas pernas, tem uma pisada mais forte com a teoria do patriarcado. Ele é mais enfático nessa questão do patriarcado. O feminismo de terceira onda é mais enfático na questão do gênero, da doutrina da construção social do gênero. Na verdade, como eu digo, os dois são interdependentes. Não tem como sustentar um sem o outro, mas você pode enfatizar um ou outro. E é por isso que eu vivo dizendo que é uma coisa espontânea. O feminismo se colocou de pé sobre essas duas pernas. E toda a segunda onda é o passo à frente da perna da teoria do patriarcado. E a segunda onda é simplesmente quando a perna da teoria de gênero passou para frente. Basicamente isso, essa é a imagem a ser colocada.
O que que diz essa teoria que os conservadores têm chamado de ideologia de gênero e que feministas recusam apenas por causa do peso da palavra ideologia? Basicamente é a doutrina de que o gênero é um fenômeno sociocultural artificial, implementado artificialmente pelo patriarcado. A ideia de que reconhece-se estrategicamente a diferenciação física entre os sexos, mas essa diferenciação natural, a princípio, mas não se reconhece que essa diferenciação física esteja relacionada também a uma diferenciação psicológica natural. Não. Psicologicamente, para o feminismo, homens e mulheres são indistinguíveis. Todas as diferenças que se notam nos papéis de gênero tradicionais para o feminismo são artificiais, são construídas pelo patriarcado, e que significa que se você removesse isso, não haveria diferenciação nenhuma de que homens e mulheres se interessariam pelas mesmas coisas, teriam os mesmos comportamentos tanto a nível interpessoal quanto a nível coletivo, ou seja, de que homens e mulheres teriam o mesmo impulso sexual, se interessariam pelas mesmas áreas do conhecimento, de que agiriam mais ou menos da mesma forma em todo lugar. O fato disso ser, ao contrário, na totalidade dos exemplos da realidade, ou seja, em qualquer recorte que você faça no mundo, presente, passado, em qualquer lugar do mundo, isso não se verificar, ou seja, você sempre observa a universalidade de gêneros distintos, de papéis de gêneros diferenciados, de comportamentos diferenciados entre homens e mulheres, ou seja, esse fato é explicado pelo feminismo, pelo patriarcado, o que o torna a maior teoria da conspiração de todos os tempos, porque seria uma implementação cultural, uma conspiração nesse sentido, que abrangeria absolutamente todo o globo em toda a história. Pode ser citado exemplos pontuais que em tese violariam esses papéis de gênero, mas nenhum desses exemplos, na realidade, é uma evidência flagrante, porque eles também têm papéis de gênero definidos, que eles podem ser diferenciados dos nossos. E, de qualquer modo, eles constituem nichos isolados e muito pouco significantes. Você vai pegar basicamente pequenas comunidades, algumas situações temporais, e os exemplos mais famosos de todos, que é o dos Musul na China, que é amplamente explorado, basta você pesquisar um pouco para você perceber que está longe de ser esse matriarcado como gostam de se colocar. De fato, há uma grande flexibilidade nas questões sexuais, mas o fato é que os Musul, a sociedade no fundo ela só existe como uma espécie de curiosidade antropológica no meio de uma civilização patriarcal. Ou seja, é aquele reduto ali onde que essa situação prosperou por algum tempo, mas que depende totalmente de suas relações com a civilização que o rodeia. Ou seja, tira essa civilização chinesa à sua volta e os Mosul não tem nem sequer como sobreviver. É um exemplo que é frequentemente levantado no mundo animal pelo exemplo dos bonobos, os macacos bonobos, que são citados como um exemplo de relações mais igualitárias entre os gêneros, e são mesmo. Só que os bonobos também são, num acidente geográfico, umas pequenas comunidades em volta de um universo de fenômenos de primatas totalmente diferentes. Se você remove essa contextualização física que protege o território dos bonobos, eles desaparecem. Então, vejamos bem, essa é que está a diferença. É por isso que, durante os quase 50 anos de feminismo de segunda onda, se falou tanto no patriarcado, e de repente esse tema do patriarcado parou de ser frisado recentemente, apesar de que ele continua lá. Não importa qualquer vertente feminista, se você for examinar, vai estar com essa questão lá fundamental. Isso não é questionável, mas a ênfase mudou. E por que antes não se dava essa ênfase? Porque no primeiro momento do feminismo, assim como era no feminismo de primeira onda, as principais feministas sempre foram mulheres de classe média alta, de classe média para classe média alta, ou mulheres ricas, ou seja, um status bastante privilegiado da sociedade. O feminismo não surgiu da classe trabalhadora,
não surgiu das mulheres proletárias, ele surgiu de uma elite que se chama burguesa. Foi assim na primeira onda e é assim na segunda também, e é até agora na terceira. Só que essas mulheres, em sua maioria, eram mulheres heterossexuais, a começar pelas grandes líderes do movimento, como Beth Friedan, como Gloria Steinem, ou como a própria Andrea Dworkin. Existia algum ativismo de feminismo lésbico? Sim. Aliás, existia desde sempre. Lembre-se que a literatura feminista ela nunca parou de ser produzida. Ela continuou entre a primeira e a segunda onda. Só que o movimento em si não existia. Por quê? Porque ele era muito isolado. Eram fenômenos muito pequenos, que não tinham como prosperar. Ele só passou a se destacar quando ele passou a ser sistematicamente financiado. Aí sim, ele passou a crescer e se tornar um movimento forte como ele é hoje. Só que nesses momentos havia uma série de pautas que não eram enfatizadas, em parte porque se percebia que a doutrina de gênero, de uma certa forma, ela é potencialmente autodestrutiva. E isso a terceira onda vai deixar muito claro. Então ela era um tanto contida. Vale lembrar que no início do movimento feminista não existia essa presença forte da questão da homossexualidade. Isso é de uma forma mais pontual. Os primeiros movimentos de homossexuais que surgiram, movimentos de gays, eles eram contrários ao feminismo. Inclusive havia muita crítica do movimento originário, dos movimentos de gays contra o feminismo. E vice-versa. O próprio feminismo lésbico sempre foi uma coisa muito minoritária, aquela coisa que era relegado a um discurso de algumas ativistas mais raras, apesar de que sempre houve um discurso que coincide com o feminismo lésbico, só que na verdade a maior parte desse discurso não era em favor de uma homossexualidade feminina, não, mas em favor de uma assexualidade, ou como alguns estão falando atualmente, uma demissexualidade. O que é a demissexualidade? É uma pessoa que tem uma sexualidade mais fraca. Em geral, demissexuais são mulheres, são assim que elas se colocam. E aí você percebe que há uma parceria, uma possibilidade de fusão entre essa demissexualidade, entre essa sexualidade mais fraca, ao ponto de às vezes não existir, e o lesbianismo. Por quê? Porque qualquer um que investiga o assunto sabe que a vida sexual lésbica não é como nos filmes lésbicos para homem. Não é que nem a imaginação masculina. É totalmente diferente, é uma vida sexual muito mais modesta, muito mais moderada e que tende a desaparecer muito mais rapidamente do que num casal hétero ou do que um casal homossexual masculino, um casal gay. Então você vê essa posição em autores como Mary Daly, que era uma teóloga, ou Sally Miller Gerhardt, que escreveu um livro muito interessante chamado Wonderground, é um livro de ficção científica. E, inclusive eu costumo dizer que as obras ficcionais costumam dizer mais sobre os autores do que as suas obras biográficas, suas obras não ficcionais. Esse livro de Sally Miller Gerhardt, ele é bastante interessante porque ele revela de uma forma muito mais explícita os princípios doutrinários da autora. Basicamente trata-se de um mundo futuro, um mundo bastante idílico, onde praticamente não existe sexo. Inclusive é até meio estranho saber como que as pessoas se reproduzem nesse mundo, isso não é muito citado. Mas que as mulheres vivem em harmonia com a natureza, elas conversam com as árvores, com as plantas, tá no local, pede licença para a árvore. Eu não estou ridicularizando não, é interessante o livro, tem algumas ideias interessantes. E que aquilo que seria o modo de vida tradicional, patriarcal, só existe em algumas pequenas cidades que são extremamente violentas. O resto do mundo é maravilhosamente pacífico. Esse mundo de mulheres, praticamente. Por quê? Porque nesse mundo a população masculina foi reduzida a menos de 10% e grande maioria vivendo nessas grandes cidades que são caóticas e são bastante violentas. Fora isso, você tem a população, tem os homens que são chamados gentles. O que são os gentles? Os gentis. São homens que se recusam a tocar numa mulher. São homens que, independente de serem heterossexuais ou não, eles se comprometeram a nunca tocar numa mulher. Por quê? Porque na mentalidade de Sally Miller Gerhardt, toda e qualquer relação heterossexual necessariamente é um estupro. Isso ela diz muito claro. E não é só ela que diz isso, mas é a que mais famosamente diz essa frase. Algumas corroboraram, claro.
E isso está expresso muito claramente na obra dela, no Underground, onde tem uma frase interessante, onde uma mulher está refletindo sobre sua impossibilidade da coexistência com homens. Porque ela diz o seguinte, que não é da natureza dela ser estuprada, e que não é da natureza masculina não estuprar. Então a convivência deles é impossível. E toda relação heterossexual é um estupro, necessariamente. Bom, você vê que isso não tem como ser muito enfatizado no feminismo de segunda onda, porque isso evidentemente ia gerar uma reação, uma não aceitação do movimento. Então utilizou-se aquela fórmula clássica. Isso foi considerado um feminismo radical, que é só uma curiosidade, mas que o feminismo real está preocupado em defender os direitos das mulheres, com direito ao aborto, combater a violência doméstica, na igualdade de gêneros, que vai beneficiar os homens também, e essa história toda. Mas é como eu coloco, o feminismo, esse feminismo que se apresenta publicamente, que eu apelidei de feminismo benevolente, entre aspas, ele simplesmente é o feminismo radical disfarçado. A grande diferença entre ele e o feminismo radical é que o radical é sincero. Então isso foi contido. Essa questão do gênero foi contida porque se questionava o papel de homens e mulheres, mas se evitava levar isso muito adiante. Por quê? Porque senão o resultado seria o que veio acontecer na terceira onda. E o que veio acontecer? A doutrina de gênero, a ideologia de gênero foi solta. O passo foi dado à frente e ela foi deixada livre para ir às últimas consequências. E as últimas consequências são essas: um movimento lésbico, um movimento de transgenerismo e um movimento que chega ao ponto de, em nome da igualdade das oportunidades para homens e mulheres, elimina a distinção física e aceita que uma pessoa transgênero, ou seja, um homem que tem uma mente feminina, seja considerado como uma mulher. E aí o movimento já entrou em autodestruição, porque ele começa a se sabotar. Você vê, por exemplo, essa questão das atletas femininas, as mulheres atletas que estão sendo prejudicadas pela competição com homens que se dizem mulheres. Então, estão perdendo vagas para eles, porque, afinal, se você aceita que basta você querer ser uma mulher para que você seja uma, se você se sentir como mulher para você ser uma, o que você está fazendo? Você está negando a realidade física. E o feminismo de segunda onda não negava essa realidade. Ele aceitava a distinção sexo e gênero, aceitando o sexo como dado físico, mas mantendo o gênero como dado psicológico. E o feminismo de terceira onda pega o gênero e atropela o sexo e passa a ignorar o dado físico do sexo. E isso começou a ser construído há muito tempo. Na verdade, você já via na segunda onda um discurso similar, onde você aceitava entre aspas, provisoriamente a diferença, a naturalidade do sexo, mas dava uma importância tão grande ao gênero que o dado físico deixa de importar. E você observava isso não de formas extremamente radicais, de formas dizendo que se você colocar as mulheres para fazer as mesmas coisas que os homens fazem, elas vão ficar fisicamente tão fortes quanto homens, não vai ter diferença. E mais ainda, de que você pegasse e desenvolvesse nos homens determinados hábitos femininos, eles iam desenvolver características femininas, eles iam desenvolver seios. Se você estimulasse os mamilos, desenvolveriam seios sendo capazes de amamentar. E tem gente fazendo isso até hoje. Na Suécia teve mais de um caso de homem tentando fazer isso. Tem reportagens a respeito. Sem tomar hormônio, detalhe, porque tomando hormônio tudo bem, é normal. Afinal, você faz uma intervenção física no organismo que vai resultar em desenvolvimento de características femininas, perfeito. Mas a gente pensando que dá para fazer isso sem intervenção física. Isso não foi muito longe, por quê? Porque na segunda onda? Porque na segunda onda arriscou-se, pensou-se, investigou-se e se descobriu que não era viável. Houve uma certa empolgação em demonstrar que você poderia eliminar essa distinção de atributos físicos entre homens e mulheres por um determinado momento. Inclusive se louvou determinadas atletas soviéticas, né, porque tinham resultados muito elevados, e lembrando que a União Soviética foi um dos países que mais levou a sério essa doutrina, mas foi também a primeira que descartou, porque a primeira que levou isso a sério, implementou e percebeu que não ia dar muito certo. Só que as atletas soviéticas, durante muito tempo, tiveram resultados, em média, acima das atletas ocidentais. Até que se descobriu que, na verdade, era doping, né? Eram técnicas bastante avançadas de administrar hormônios, ou técnicas mais sofisticadas, como, por exemplo, você mandar uma pessoa para
treinar durante vários anos numa cidade de alta altitude, onde ela desenvolve uma taxa maior de oxigênio, depois daí vai para competir numa cidade de baixa altitude, onde ela tem uma taxa de oxigenação maior, tem resistência maior. E várias outras técnicas de intervenção. Quando você remove isso, remove o doping, remove em tudo, não tem jeito, a diferença masculina volta. O que a terceira onda agora é basicamente um estouro, um avanço dessas questões que eram relegadas antes a um segundo plano na segunda onda, e agora estão se colocando de uma forma mais drástica. E hoje a gente tem o combo dos interesses das mulheres, que até hoje são vistos como minoristas, pessoal, mulheres, homossexuais, transgêneros, incluindo negros aí na jogada, que inclusive foi até uma sacada interessante, trazer um movimento racial para dentro do feminismo, porque deu-lhe uma força que ele jamais teria como ter apenas. E aí hoje você tem um combo. Antigamente, quando as feministas denunciavam o patriarcado, denunciavam a misoginia, denunciavam o sexismo, que no Brasil, infelizmente, degenerou por usar a palavra machismo, né? Mas hoje o combo é denunciar o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia. Estou esperando surgir um quinto, mas a qualquer momento surge. Então essa é a diferença entre segunda e terceira onda, a ênfase. O feminismo tem duas pernas, a doutrina do patriarcado e a teoria de gênero. A segunda onda dava ênfase à doutrina do patriarcado. A terceira onda vai dar ênfase à doutrina do gênero. E essa doutrina ela é autodestrutiva. Porque se você remove a fundamentação natural dos gêneros, você vai ter que admitir uma série de coisas por tabelas, a começar por teoria queer, que é uma coisa que fundamenta a terceira onda. E o que é a teoria queer? Simplesmente levar essa questão do gênero ao seu nível mais extremo. Olha, se você admite que não há uma distinção natural entre os gêneros, a ponto de inclusive negar até a heterossexualidade, entenda? Você tem a questão da heteronormatividade, desenvolver uma ideia de que até mesmo o impulso sexual é construído socialmente, algo que eu não acredito que um homem normal seja capaz de acreditar. Não tem como um homem normal achar isso. Não é à toa que você é levado, o movimento recebe adesão de tanto de homens gays, de sexualidades mais exóticas e de mulheres. Mas eu, como homem hétero, meu filho, não tem como você me convencer que meu impulso sexual, minha atração por mulheres é socialmente construída. Sinto muito. É uma coisa forte demais. Mas então, se você admite que até isso é socialmente construído, então o que eles fizeram foi levar longe. Mas então por que a homossexualidade seria natural? A homossexualidade também é socialmente construída. Em grupos, em nichos, como por exemplo comunidades de homossexuais. Porque, ou senão você teria que admitir a bizarrice, que alguns até admitem, de que a heterossexualidade é construída, mas a homossexualidade é natural. E se você não percebe que isso é uma insanidade absoluta, sinto muito. Então o que fizeram? O que a teoria queer fez? Levou essa leitura a todos os níveis, tanto a homossexualidade, a identidade de gênero, que é a maneira como você se percebe. Tudo isso passa a ser fluídico, passa a ser socialmente construído, passa a ser virtual. Só que aí a partir desse momento as coisas começam a se fagocitar, porque aí começa a entrar conflito. A heterossexualidade, a homossexualidade, a transexualidade fluídicas em relação às preferências sexuais, em relação à identidade de gênero, essas começam a se confundir. E a gente teve em Curitiba aquele famoso caso do rapaz que entrou numa comunidade, numa universidade lá que estava estudando essas questões, se declarou mulher, teve que ser aceito porque essa bandeira estava em voga, era fisicamente um homem, não era nem efeminado, tinha barba, chegou lá dentro, catou duas mulheres dizendo que não, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher lésbica. Então pegava mulheres lá dentro. Isso gerou uma confusão danada. Está muito bem registrado nos noticiários, eu vou citar os links aqui. Mas isso aí é um sintoma claro do processo autodestrutivo do movimento. Ele só não se destrói mais rápido, porque ainda existem muitas feministas mais apegadas à segunda onda. E ainda existe uma tentativa de evitar esse exotismo, porque a terceira onda traz também um grau de radicalização que vai se verificar em coisas mais esdrúxulas, como por exemplo espetáculos públicos grotescos de pessoas... o famoso questão lá do crucifixo no ânus, essas coisas mais bizarras, como por exemplo o Bolsonaro aí tweetou uma vez, essas coisas são típicas de terceira onda. Então ele é muito mais explícito, e ele é muito mais sincero, mas ele é muito mais insano, então a tendência é ele se destruir muito rápido, se autodestruir. Então o que
O que significa? Que a terceira onda seria o feminismo em seu estágio terminal, em seu estágio autodestrutivo. Isso está sendo implementado a níveis mais sofisticados, até a nível governamental ou por grandes empresas, apenas porque ainda existe uma força por trás que garante essa transmissão. Existe um poderio econômico capaz de manter isso por algum tempo, e também um certo nicho, um certo exotismo que consegue apartá-lo do contato muito direto com a realidade. Mas a partir do momento que isso for sendo colocado, não tem jeito, ele vai se autodestruindo. E aí o que acontece? Você precipita uma reação conservadora, porque a sociedade normal chega, não, chega, para com isso. A eleição de Bolsonaro nada mais é do que uns sintomas disso. O renascimento do que se chamam extrema-direita, eu falo completamente hipócrita de extrema-direita, mas o renascimento do nacionalismo, isso de uma certa forma é uma reação a isso, e a outras coisas também. Bem, eu ficando por aqui, mas é para deixar isso muito claro, toda a compreensão do feminismo exige a compreensão clara da segunda onda. Se você entende a segunda onda, a terceira você entende por tabela, é espontâneo. De uma certa forma é até um pouco surpreendente que essa derivação de terceira onda não tenha se dado antes, porque ela está presente lá no feminismo de segunda onda. É até curioso como que ele conseguiu se conter por tanto tempo e só aflorar agora. Em parte, o surgimento da internet contribui para isso. E a primeira onda é um movimento totalmente diferente. É fácil de ser distinguido dos demais. E o pessoal está falando aí agora em quarta onda, mas é bobagem. Não é de quarta onda, não. Já ouço falar isso há algum tempo, mas é apenas uma tentativa de reconhecer o impacto da multimídia, da internet sobre o feminismo, mas isso é um exagero. Na realidade, esse impacto já está presente na terceira onda. E bem, vou ficando por aqui. O meu nome é Marcos Valério XR, hoje é o dia 7 de junho de 2019. Muito obrigado por sua atenção.